Nossa aula de hoje, nós vamos estudar a terceira parte da sequência de aulas sobre políticas econômicas. Nós estamos estudando agora a macroeconomia e nós vimos lá no início que o governo tem um papel fundamental na condução da macroeconomia. Ora, participando mais ativamente, ora deixando o mercado tomar suas próprias decisões, dando mais liberdade aos agentes econômicos tomarem as suas decisões, né, e fazerem as suas escolhas. E o governo tem à sua disposição alguns instrumentos de políticas econômicas, como a política fiscal, a política monetária, comercial, cambial, para atingir alguns objetivos de política econômica. É isso que a gente está estudando. Nós vamos terminar este bloco de aulas na aula de hoje. Nós estamos usando o capítulo 8 e 10 do Economia Micro e Macro, do Vasconcelos, capítulo 1 e 2 do Menkel, no livro de Macroeconomia. Rapidamente, nós já fizemos essa revisão em aulas anteriores, só para a gente relembrar os 5 objetivos de política econômica. Nós já estudamos, então, o crescimento do PIB, estabilidade de preços e distribuição de renda. Na aula de hoje, nós vamos terminar esses objetivos de política econômica vendo o alto nível de emprego e o equilíbrio das contas externas. Nós vimos também diversas variáveis, já fizemos o comentário dessas variáveis nas aulas anteriores, nós vamos focar aqui hoje no emprego, que é a letra L, balanço de pagamentos, que é o BP, quantidade de moeda em circulação, que é o cifrão ali, algumas principais variáveis que nós vamos abordar na aula de hoje. A política fiscal, relembrando, é qualquer ação do governo com relação aos seus tributos e aos seus gastos, o governo arrecada de impostos e o que ele realiza de gastos, tanto para mais quanto para menos, isso é política fiscal, depende da aprovação do Congresso Nacional. A política monetária, qualquer ação do governo que envolva a taxa de juros, a venda e compra de títulos públicos, a emissão de moeda, a determinação da alíquota de depósitos compulsórios. Aqui são decisões tomadas pelo Conselho Monetário Nacional e executadas pelo Banco Central. Não depende de uma aprovação do Congresso. Então, a política monetária ela é mais ágil para o governo, consegue implementá-la de maneira mais rápida. A política cambial é a determinação do governo, ou a interferência do governo na taxa de câmbio, que ele pode até mesmo fixar o valor da taxa de câmbio, ou deixar o mercado determinar o seu valor pela oferta e pela demanda da moeda estrangeira aqui no país. Normalmente a gente acaba usando a taxa de câmbio do dólar e do euro, são as mais comuns. A política comercial são as ações do governo ou para estimular ou inibir exportações e importações. E a balança comercial é o saldo exportação menos importação. Então, isso é a política comercial. Nós vamos, então, terminar as simulações que ficaram restando. Vou mostrar também algumas notícias ilustrando essas políticas que o governo poderia fazer, e ele já fez ao longo da história. Vou mostrar isso através de algumas notícias, tá bom? Vamos falar agora, então, do alto nível de emprego. Por que é importante a gente considerar isso como uma política econômica? Porque é do emprego que as famílias vão receber a renda para, com esta renda, realizarem os seus gastos, as suas compras. Então, para a sociedade como um todo, quando grande parte da sociedade, uma boa parcela da sociedade está desempregada, isso causa uma série de problemas sociais e econômicos. Porque sem renda, as famílias não consomem, sem renda, as famílias perdem qualidade de vida. E no caso do Brasil, nós temos uma boa parte da população vivendo em extrema miséria, em grande pobreza, muitos por não terem emprego. Então, eles desejam trabalhar e não conseguem emprego. E isso acontece por diversos fatores. Nós vamos abordar esses fatores com mais detalhes
quando a gente for estudar especificamente sobre a questão do desemprego um pouco mais à frente do curso. Agora, o governo, ele pode adotar uma política fiscal para estimular a geração de emprego. Então, em uma situação que o país está em crise econômica, com dificuldades de gerar riqueza, e os resultados do PIB são muito ruins, o governo pode interferir no mercado, fazendo políticas para aumentar o nível de emprego. Nós vamos ver primeiro o exemplo da política fiscal. Muitas das políticas que nós estamos vendo nessa sequência de aulas são políticas keynesianas, que defendem a interferência do governo. São políticas que recebem muitas críticas, porque os economistas mais liberais, mais clássicos, vão defender a não intervenção do governo na economia, deixando a própria economia se equilibrar, os agentes econômicos tomando as decisões. E muitos economistas clássicos, liberais, que a gente deu os exemplos lá naquela primeira aula, né? Um dos mais famosos, mais antigos, né? O Adam Smith, depois da escola austríaca, ele não entende que as políticas vão dar resultado no curto prazo e que essas políticas podem, na verdade, aumentar o problema, certo? Nós vamos ver exemplos aqui de casos em que o governo interfere, vamos comentar possíveis, né, efeitos colaterais, né, dessas políticas. Então, vamos ver primeiro gastos do governo. G, o aumento de gastos do governo. O que vai acontecer nessa economia se o governo elevar seu nível de gastos? Exemplos de aumento de nível de gastos. O aumento de obras de infraestrutura, o governo pode querer reformar estradas, construir uma hidrelétrica, aumentar a extração de petróleo usando as empresas estatais, aumentar o número de concursos públicos, as vagas para concursos públicos, abrir universidades, gastos do governo, liberar verbas do orçamento para as bancadas lá no Congresso, e aumenta os gastos. Esses são os exemplos. Então, ele vai injetar mais dinheiro na economia. Ali o cifrão, a quantidade de moeda na economia aumenta, isso estimula o consumo e o investimento, porque agora, tanto famílias, e essas famílias podem estar recebendo dinheiro ou pelo um auxílio emergencial, ou por salários de um concursado. As empresas vão receber mais dinheiro porque há um aumento de demanda por seus produtos, e ela passa a vender mais, e as empresas pegam esse dinheiro e canalizam para investimentos, ampliando seus negócios. Então, ele vai estimular consumo e investimento. Isso vai levar a um aumento do PIB, o Y ali. Tem mais produção. E para maior produção, será necessário mais mão de obra. Então, o L ali, o emprego, aumenta. Então, seria uma política fiscal expansionista para a geração de emprego. Um efeito colateral disso, ou uma crítica de que talvez essa política não dê resultado, primeiro, o aumento do investimento em tecnologia leva a uma situação de que as empresas venham a poupar mão de obra, a usar menos mão de obra, que estão mais modernas, mais tecnológicas. Então, o aumento da produção e da produtividade por meio da tecnologia poderia levar a uma situação de não emprego. Então, o governo estimularia a economia, teria um efeito colateral de ter menos emprego. Isso seria uma possível crítica. Um contra-argumento seria que essa mão de obra que foi poupada, que perdeu esse emprego, que agora já não existe mais, vai ser realocada em outros setores da economia. Então, num primeiro momento, haveria sim um desemprego provocado pela destruição dos postos de trabalho por causa da tecnologia, mas que num segundo momento essa mão de obra teria que ter uma capacitação para ocupar outros postos de trabalho. E, na verdade, isso é um grande debate, porque a gente teria que fazer um recorte temporal e analisar alguns períodos
da história para observar se isso aconteceu, né? E que tempo que levaria para essa readaptação e a ocupação novamente no mercado de trabalho. Haveria um emprego, ou haveria um desemprego estrutural, natural, porque os empregos realmente desapareceram, as vagas de trabalho teriam desaparecido, né? Um outro problema é que o governo, injetando mais dinheiro na economia, o efeito colateral é ter inflação, nós vimos isso em aulas anteriores. Então, o trabalhador, ele conseguiria um emprego, mas o seu salário real diminuiria. Porque a inflação aumentando, o poder de compra deste salário diminui. Isso seria um efeito colateral. O governo poderia fazer essa política fiscal para gerar mais emprego, diminuindo tributos. Tributos especificamente da folha de pagamento, de custos trabalhistas, barateando essa contratação de novos empregados, estimulando as empresas a manterem os empregados já contratados, evitando demissões. Isso reduziria o custo trabalhista, aumentaria a demanda por emprego. Isso aí é um argumento muito defendido pelos empresários, né? Os patrões, os que vão contratar os funcionários, claro, tem lógica por trás desse argumento, claro, né? Fica mais barato. A crítica é de que, na hora que vai reduzir esses impostos, será que está tirando de benefícios dos funcionários? Então, por exemplo, vão reduzir a alíquota de arrecadado do recolhimento da previdência para o funcionário, a parte que é correspondente à empresa. Então, vai diminuir essa alíquota. Aí, para a empresa seria bom, reduz o custo trabalhista, ela contrataria mais, o trabalhador ficaria prejudicado com menos recursos poupados lá na sua previdência. Aí, o contra-argumento seria... era muito mais vantajoso, ao invés de recolher o FGTS do trabalhador, deixar esse dinheiro do FGTS com o trabalhador e ele tomar a decisão do que fazer com esse dinheiro. Estão entendendo o conflito? Por isso que é a política, e eles têm que chegar num acordo para se votar isso lá no Congresso, porque o que eu estou querendo dizer é, a empresa recolhe o FGTS, esse FGTS vai para esse, né, é o fundo garantidor do trabalho, do trabalhador, e ele vai ser remunerado a uma taxa muito baixa ao longo do ano. Há opções melhores no mercado financeiro de remuneração, de retorno para esse dinheiro. Então, o que os mais liberais vão defender? O FGTS é uma aplicação furada, não dá retorno, rende menos que a inflação na maioria dos anos. Então, ao invés de recolher esse dinheiro de maneira obrigatória, é melhor deixar ele como trabalhador e ele escolher, se ele até quiser gastar, ele vai gastar. Aí aqueles que defendem uma maior intervenção vai falar assim, não, mas os trabalhadores não têm maturidade para tomar essa decisão. Somos uma população com nível educacional muito baixo, vamos usar esses tipos de argumento, querendo diminuir a capacidade do indivíduo de tomar a decisão do seu investimento. Que ele vai argumentar, o brasileiro vai pegar esse dinheiro e vai gastar ele todo, não tem a cultura de poupar. Então, por isso que isso é política. Porque na hora que esse debate chega no Congresso, vão ter argumentos dos dois lados. Reduz custos trabalhistas e permite maior contratação, né? Vai reduzir o custo trabalhista, vai permitir maior contratação, ou, ao fazer isso, vai prejudicar o trabalhador. Então, é uma discussão muito ampla e que os avanços, a modernização na legislação é muito lenta. E um outro argumento também é que reduzir impostos da folha de pagamento, reduzir custos trabalhistas, vai gerar mais lucro para as empresas, que elas vão investir em tecnologia e que no final não vai aumentar a contratação de funcionários.
E aí a gente volta lá no caso anterior, que a produtividade e a tecnologia estimula a produção, estimula a oferta. Então, num longo prazo, esses trabalhadores que teriam perdido esses empregos iriam conseguir outras ocupações. Mas, como eu disse, é um debate muito complexo. Aí, para estender um pouquinho mais, no ritmo que a tecnologia está avançando, da substituição definitiva da mão de obra pela tecnologia, já há algumas previsões mostrando que a robótica vai mesmo substituir todo tipo de trabalho. Então, nós já temos a inteligência artificial, as máquinas inteligentes, né, que estão, sim, substituindo mão de obra. Então, vai chegar uma hora, segundo algumas previsões, que não vai ter como nem realocar os trabalhadores. Que teria que o governo, sim, conceder uma renda básica para a população. Isso é um debate muito interessante que a gente deve ir acompanhando aí ao longo dos próximos anos, para a gente ir observando qual rumo que esse cenário vai tomar, né? Se vai chegar um momento que políticas fiscais talvez não vão ter mesmo efeitos para estimular a contratação, porque as empresas, em sua maioria, vão estar todas mecanizadas. Vocês já devem ter visto em jornais e em vídeos na internet, robôs até preparando sanduíches, né? Nós temos robôs que leem todo um processo jurídico e dão um parecer, tem robôs que já escrevem livros. Então, os robôs estão presos, e a inteligência artificial, por meio dessas máquinas, está tomando mão de obra, o trabalho de muita gente, né? A gente deve acompanhar como isso vai acontecendo e procurar ir se capacitando, né? Se capacitando, melhorando, estudando, se especializando para evitar os empregos mais simples vão ser os primeiros a serem substituídos. Os empregos mais simples são sempre os primeiros a serem substituídos, né? É muito importante a especialização, o estudo, e nunca, né, hoje em dia a gente não pode parar de estudar mais, né? Isso é a verdade. Vamos ver o exemplo pelo lado agora da política monetária. Este exemplo aqui tem um efeito mais didático, porque ele é pouco usado na prática. Ele tem um efeito colateral que nós já até comentamos. Seria o governo emitir mais moeda. Então, o governo emitiria mais moeda, reduziria o preço, o valor da taxa de juros, por causa da abundância de dinheiro em circulação, e estimular o consumo, o investimento, o PIB e o emprego. Seria uma possibilidade, de acordo com essa teoria mais keynesiana, do John Keynes, seria uma possibilidade. Segundo a teoria mais clássica, mais os liberais, eles vão defender o seguinte, que, na verdade, esse aumento da emissão de moeda aqui vai gerar inflação. Vai gerar inflação e vai anular todo o efeito da simulação, porque o aumento dos preços não vai inibir o consumo, vai desestimular os investimentos, não vai gerar o efeito lá no mundo real, que seria a geração de empregos. Lembra lá o fluxo circular da renda? De um lado circula mercadorias e serviços e fatores de produção, esse é o fluxo real. No lado contrário, é o lado monetário. Lembra do fluxo monetário? Então, para a teoria clássica, o aumento da emissão de moeda não vai afetar o mundo real, vai afetar apenas o lado monetário e vai gerar inflação. Então, seria uma política, estou mostrando em termos teóricos, mas pouco usada na maioria dos países. De pegar o caso da Venezuela, da Argentina, que estão passando por períodos de altíssima inflação, porque os governos lá andaram imprimindo dinheiro. É uma possibilidade que o governo tem, né? Então, ali no curto prazo, ele sanaria algumas contas, faria alguns gastos, mas que, na verdade, vai gerar apenas inflação. Ok? Então, eu dei só apenas o exemplo aqui.
Olha essa notícia de finalzinho do mês passado, 31 de março, do finalzinho do mês anterior, né, de março, nós já estamos em maio. Desemprego fica em 14,2% no trimestre terminado em janeiro. Então, a pesquisa do IBGE pegou os meses novembro, dezembro e janeiro, esse trimestre. E deu esse índice aí que é o maior valor da série histórica dessa pesquisa do IBGE, 14,3 milhões de pessoas. Então, isso é uma grande preocupação para o governo, um grande problema para o país. Muitas pessoas desempregadas, reflexo de toda a pandemia que a gente vem vivendo desde o ano passado. E aí é um debate que sempre se aparece, né, sempre volta à tona das medidas de restrição à pandemia. Daqueles que defendiam não ter restrição para não afetar a economia, daqueles que defendiam a restrição para proteger as pessoas, né, e pelo lado da saúde, que é um debate que ele não é excludente. Esse foi o problema do debate do ano passado e agora também. Ou cuidar da economia ou cuidar da saúde. Ele não é, uma coisa não exclui a outra. O que deveria ter sido feito? As duas coisas, como foi feito lá no início e depois se parou, que era sugerir as políticas de restrição e de isolamento somado ao auxílio. Isso que, na verdade, o governo focou mais no auxílio, né? Nada de restrição. Mas o certo seria que os outros países fizeram. Vai ter o isolamento com o auxílio. Esse auxílio vai injetar dinheiro na economia que vai dar uma sustentação para as famílias que ficaram em casa. O que aconteceu no Brasil? Por parte do governo federal? A fala e o discurso contra o isolamento e a briga com os estados e os municípios pelo isolamento, então ficamos no meio termo. Nem um isolamento total e um fluxo de pessoas não suficiente para aquecer a economia. Ficamos no meio termo. Enquanto isso, o vírus se espalhando. Então, o Brasil errou na condução do cuidado com a pandemia, no trato com a pandemia, na eliminação da disseminação do vírus. Errou, porque ficou no meio termo. Agora, do meio do ano para cá, quando acabou o auxílio emergencial, ali no final do ano, né, na verdade, e demorou demais para implementar o auxílio emergencial novamente, aí as pessoas ficam sem dinheiro para consumir, que elas eram estimuladas antes a consumir, agora param de consumir. Muitas cidades fecharam depois da virada do ano, e aí as empresas quebram, porque elas não podem funcionar em plena capacidade, e os clientes estão sem dinheiro. Aí vai ter o desemprego mesmo. O governo demorou para tomar a decisão de renovar o auxílio emergencial, e agora num valor muito baixo, isso vai se refletir, sim, nos níveis de desemprego. E aí que a gente observa o debate entre as teorias mais liberais e aquelas que defendem interferência maior. Porque os liberais vão dizer o seguinte: esse auxílio emergencial vai gerar inflação. Então, a renda que o trabalhador obtiver vai comprar menos coisas. E é verdade mesmo, nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil. Por outro lado, se deixar sem nenhuma interferência, deixar a própria economia tomar suas decisões, o mercado, esse nível de desemprego ele estaria muito maior, a não ser que se pudesse reduzir os salários. Agora, imagina o caos que seria a redução dos salários. Isso é uma coisa que nem dá para imaginar. É bonito na teoria, pensar numa flexibilidade de salários, que num gráfico de oferta e demanda por trabalho,
tendo muita oferta de trabalho, os preços, que seriam os salários, iriam diminuir. Ninguém toparia diminuir o seu salário nominal, o salário que aparece lá no contra-cheque. Ninguém topa, os sindicatos não aceitam, os trabalhadores não aceitam. Para que os trabalhadores iriam disputar vagas por um salário menor? Então, em tese, em teoria, é muito simples, muito ideal dizer que haveria um pleno emprego reduzindo os salários. Mas as pessoas precisam consumir, comprar as coisas com menos salário, com menos renda. E há um espaço temporal entre as políticas darem resultado. Imagina um nível de desemprego, que o salário diminuísse, as pessoas conseguissem o emprego, que levaria um tempo para os preços no mundo real diminuírem. E precisaria que as empresas no mundo real não fossem participantes de um mercado de oligopólio ou de monopólio, que elas sim reduzissem os preços dos produtos. Mas não é o que acontece. Então, há uma rigidez de salários, há uma rigidez de preços dos produtos, que impede esse equilíbrio desses mercados, desses diversos mercados. E aí vai tendo desemprego. E aí é que a teoria keynesiana vai defender a intervenção do governo. Então, ela vai reconhecer, como há uma rigidez de salário, uma rigidez de preço, o governo tem que interferir, pelo menos ali nesse curto prazo, para tirar a economia da crise. Enfim, os contrários vão dizer, mesmo essa interferência do governo vai gerar só inflação, e é um debate histórico, né? E eu acredito que em situações específicas o governo deveria interferir sim. Porque o tempo que demora para o mercado se equilibrar vai acabar prejudicando mais a vida das pessoas. Por esse efeito temporal. É o que eu acredito. Vamos agora ver alguns conflitos, nós já acabamos falando alguns deles aqui, né? Nós tínhamos visto lá na simulação 2, que era sobre a estabilidade de preços, que se o governo aumentar a taxa de juros, no final vai ter o efeito de redução da inflação, né? Nós estamos falando de estabilidade de preço. Aumenta a taxa de juros, diminui a demanda por moeda, desestimula a economia, menos consumo, menos investimento, a inflação cai. Só que isso vai gerar um impacto no nível de emprego. Olha o que acontece. O aumento da taxa de juros, que resolveu o problema da inflação, desestimula consumo e investimento, que vai diminuir o PIB, que vai diminuir o emprego. Então, de um lado, melhorou a inflação, do outro, diminuiu o emprego. Então, há um conflito entre inflação e emprego. Há, inclusive, até uma teoria que é chamada de curva de Phillips, por causa de um economista chamado A.W. Phillips, que ele vai relacionar inflação, taxa de inflação, com o desemprego. E ele estuda dados históricos da economia americana, europeia, para chegar nessa relação inversa entre essas variáveis, inflação e desemprego. Então, ele vai dizer que quando aumenta a inflação, é o resultado de uma maior demanda por parte do mundo real, dos produtos, dos clientes por produtos, né, comprando coisas, há uma maior demanda por produtos, que gera uma inflação. E essa maior demanda por produtos, na verdade, vai causar um impacto nas empresas para que os empresários contratem mais trabalhadores para atender essa demanda pelos produtos. Então, há um aumento de demanda por produtos que geram a inflação, que vai reduzir o desemprego. Olha a relação inversa, aumenta a inflação, reduz o desemprego. Então, é um conflito, é o que a gente chama em economia de trade-off. Para você ter um, você tem que abrir mão de outro. Se melhorar uma variável, outra variável acaba sendo prejudicada. E aí o contrário vale também. Reduzindo a inflação, vai aumentar o desemprego.
Só que em alguns momentos de crise econômica, de instabilidade política, de choques pelo lado da oferta, algum problema natural que aconteça em um país, que afete a produção, um aumento no custo geral de produção do país, esse caso agora da pandemia, por exemplo, que o país entra numa situação que não se confirma a curva de Phillips. E aí há, ao mesmo tempo, inflação e desemprego. Então, há uma estagnação econômica, ao mesmo tempo em que há o desemprego. Então, é o pior cenário. Então, seria um cenário de estagflação, estagnação e inflação. É o que nós estamos vivendo agora no Brasil. A inflação elevada. Nós vimos na aula anterior alguns índices de inflação mais de 6% ao ano e um nível de desemprego de 14% da população economicamente ativa. Então, um cenário muito ruim. Então, o governo ele teria que fazer políticas, então, para segurar a inflação, que é o que foi feito, inclusive, no dia de hoje. O Banco Central, através do Comitê de Política Econômica, aumentou a taxa Selic de 2,75 para 3,50. Ele aumentou a taxa Selic, é o que ele fez ali na simulação 2, para segurar a inflação. E do outro lado, para estimular o emprego, ele está concedendo agora o auxílio emergencial, antecipou pagamento de 13º salário para pensionistas e aposentados. Alguns exemplos de políticas para estimular o lado real da economia, o consumo e investimento. Só que com essa taxa de juros mais elevada, o mesmo consumo e o mesmo investimento que está sendo estimulado pelo lado da demanda vai parar por causa dos juros mais caros. A pessoa pode estar com o auxílio emergencial, pode estar ali com o 13º salário da aposentadoria. Ele pensa, vou comprar. Quando chega nas lojas para comprar, os juros mais elevados encareceram o financiamento, a parcela lá de uma geladeira, de uma televisão, de uma máquina de lavar, e aí ele não compra. Aí os juros do cartão de crédito estão mais caros, ele controla mais o cartão de crédito. Então, são conflitos de objetivos de política econômica. Como a gente vem falando aí ao longo dessas aulas. Não é tão simples tomar essas decisões, né? Essa nossa matéria aqui, ela é a introdução à economia, né? Esses debates, eles são muito complexos atualmente, se envolvem muitas equações matemáticas e ramificações dessas teorias que foram sendo feitas ao longo do tempo. Nós estamos vendo aqui de uma maneira mais geral, mostrando mais a tendência das variáveis, para onde elas iriam, né? Mas, como eu disse, é um curso de introdução. O que a gente está vendo aqui é suficiente para a gente entender e conseguir interpretar um cenário da economia de um país. Você consegue ler uma notícia sobre economia e entender e projetar o que vai acontecer para o seu setor, para a sua empresa, né, e as possibilidades disso para o futuro, tá? Essas relações básicas, elas acontecem e isso está presente dia a dia nas decisões do governo, tá? No caso da taxa de juros, então, é recorrente o Comitê de Política Monetária alterar o valor da taxa de juros. Vamos agora para a última simulação, que é o equilíbrio das contas externas. E aí eu vou falar aqui um pouquinho de política fiscal, comercial, cambial também. Quando eu falo ali de contas externas, um país mantém transações comerciais financeiras com outros países, claro. Esses registros dessas transações são feitas num documento que chama balanço de pagamentos. Então, é uma estrutura contábil mesmo, dos lançamentos de saída de dinheiro de um país para outro, a entrada de dinheiro de um país para outro, de mercadorias, de serviços, enfim. Nós vamos ter uma aula específica para falar de contas externas, de
relações externas entre os países. Mas já adiantando, então, dentro desse balanço de pagamentos, tem uma conta em especial que é a balança comercial. E aí a balança comercial é o registro das exportações e das importações de um país. E essa balança comercial, ela pode ser superavitária, tem um superávit, um saldo positivo, ou seja, tem mais exportação do que importação. Ou essa balança comercial pode ser deficitária, saldo negativo, tem mais importação do que exportação. Então, isso, no longo prazo, períodos muito longos de déficit na balança comercial podem comprometer o resultado do balanço de pagamentos. E o país ficar, por muitos períodos, com saldos negativos no balanço de pagamentos. Isso pode afetar as reservas internacionais de dólar que o país tem. Se esse déficit vai corroendo essas reservas, o Brasil, no nosso caso, qualquer país, fica muito exposto a variações dessa moeda estrangeira, por não ter dólar. O dólar é a principal moeda de referência no mundo, então é interessante que os países tenham alguma reserva de dólar. Então nós vamos ver alguns cenários aqui que o país estaria em desequilíbrio das contas externas e a política seria feita para equilibrar essas contas. Então eu vou fazer simulações ali nos tributos, que é o T, nos tributos das importações, que é o M ali, então TM, tributos de importações, tributos de exportações. Então, se o governo aumentar os tributos de importação, ele vai reduzir as importações, porque elas estão mais caras, não é? Isso aumenta o PIB, porque lá na equação do PIB, importação está lá com sinal negativo, então era consumo das famílias, mais gastos do governo, mais investimento das empresas, mais exportação, menos importação. Então, isso teria possibilidade de estimular o PIB, porque o consumo de produtos importados seria deslocado para produtos nacionais, que fazem parte ali do cálculo do PIB. É a produção interna do país. Isso vai gerar um equilíbrio no balanço de pagamentos. Então, se as demais... O balanço de pagamentos tem dezenas de contas, tá? Então, eu estou pensando... essas outras demais contas constantes, usando a hipótese coeteris paribus, tudo mais constante, o aumento dos impostos de importação ajuda a equilibrar o balanço de pagamentos, porque reduziria o déficit na balança comercial e o déficit no balanço de pagamentos. Críticas a este movimento aí do governo. O imposto de importação encarece esse produto importado e algumas empresas não conseguem produzir esse produto similar aqui no Brasil. Então, dependem sim da importação e continuariam a importar esses produtos. Muitas matérias-primas, produtos químicos, farmacêuticos, tecnologia, vai continuar sendo importado, mesmo estando mais caros. Máquinas usadas na medicina, aparelhos de exames caríssimos, importados. E que não tem similar nacional. Componentes para fabricação de eletrônicos, enfim, uma série de produtos. E aí essa matéria-prima mais cara, esses produtos mais caros, vão gerar, na verdade, uma inflação aqui no Brasil. O efeito colateral de um aumento de imposto de importação é uma inflação aqui dentro, entenderam? Os produtos importados ficam mais caros. Então, é o efeito colateral dessa política. E ali eu até coloquei ali o aumento do PIB, mas num segundo momento, raciocine comigo, se as empresas tiverem dificuldade de comprar esses produtos importados que vão ser usados na produção aqui, matérias-primas, né? E aí isso vai diminuir a produção, aí também vai afetar negativamente o PIB, né? Também é um efeito colateral dessa política. Mas o governo,
ao longo da história, usa muito essa política fiscal. Se ele quer proteger um determinado setor nacional, ele aumenta o imposto de importação e resguarda boa parcela do mercado para esse setor. Isso já foi feito com a indústria têxtil, a indústria de calçados, a própria indústria de eletrônicos, de imóveis, de eletrodomésticos. Ao longo da história, a indústria de carros. Ao longo da história, o governo sempre usou essa política, dificultando a importação para estimular a indústria nacional. Pode-se fazer uma política fiscal também pelo lado das exportações. E aí ele vai fazer o quê? Diminuir os impostos, né, de exportação, tornar as exportações mais baratas. Isso vai atrair clientes estrangeiros que vão comprar, isso vai estimular o PIB nacional, equilibrar a balança de pagamentos. Isso é muito interessante para estímulo da economia nacional, mas também tem que ser bem avaliado, porque também pode gerar uma inflação aqui dentro. Como assim? Se os produtores começam a receber preços melhores lá fora, empresários brasileiros olham o mercado mundial com fronteiras abertas e conseguem preços melhores lá fora, vão destinar essa produção para os clientes estrangeiros. Então, começa a faltar produtos para atender o mercado nacional. A consequência disso, aumento de preços. Então, se tem uma escassez de oferta de produtos no Brasil, vai gerar inflação, o mercado vai se equilibrar, aumentando preços. Então, é um efeito colateral. Que foi o que aconteceu ano passado com o arroz. O normal de uma sacola de arroz de 5 quilos era entre 9 e 12 reais. Em alguns meses do ano passado, os mercados estavam vendendo essa mesma sacola a quase 30 reais. Porque houve um problema na produção de arroz no mundo, o dólar estava muito caro aqui no Brasil, havia uma desvalorização cambial, tornava as exportações mais interessantes para os produtores agrícolas. Ao invés de vender arroz no mercado nacional, foram buscar clientes no redor do mundo que estavam precisando de arroz, na China, na Ásia, que são grandes produtores de arroz, tiveram problemas ano passado, e um dólar muito interessante. O dólar chegou quase a 6 reais ano passado. Esse produtor de arroz ia trocar $1 por 6 reais. Esse dólar era 3 e pouco em 2018. É muito mais vantajoso exportar. E aí falta arroz. No mercado nacional, o preço dispara. Foi basicamente o que aconteceu no passado. Então, política fiscal e política comercial, porque aí, quando fala ali política comercial, é as atitudes do governo que vão influenciar essas decisões de exportação e importação. E aí a política é mexendo nos impostos, né? Essa é a nossa primeira simulação deste 5º objetivo de política econômica, equilíbrio das contas externas. Olha algumas notícias. De 17 de março de 2021, governo reduz em 10% impostos de importação de eletrônicos, de eletroeletrônicos. Governo reduz em 10% imposto de importação de eletroeletrônicos. Olha, essa política que nós vimos anteriormente aqui, de aumento de imposto de importação, ia gerar equilíbrio do balanço de pagamentos. Então, eu trouxe uma notícia contrária àquela política, para a gente ver o efeito inverso. Lembra que nas aulas anteriores eu sempre falo, nós estamos mostrando a simulação em um sentido, faça a simulação no sentido contrário. Aí nós vamos ver a notícia no sentido contrário e interpretar o que vai acontecer. Qual que é a ideia do governo federal? Baratear a produção aqui no Brasil, e isso vai estimular o PIB. Então, ele vem fazendo essa política já desde o início do governo, abaixando impostos de importação.
Então, isso é uma política positiva do governo. A matéria-prima mais barata, é o que ele fez, 10% a menos de imposto de eletroeletrônicos. Componentes para a indústria nacional. Então, isso vai gerar um impacto aumentando a produção, diminuindo o preço desses produtos aqui dentro, dos produtos nacionais, inclusive. Um efeito colateral desta medida, ou poderia citar dois efeitos colaterais. Um primeiro é desequilíbrio da balança comercial. Isso pode acontecer, eu não vou dizer que vai acontecer, porque o volume de negócios pode não ser suficiente para gerar um déficit na balança comercial, né? Essa política compromete o resultado da balança comercial. Não podemos afirmar que vai levar a um déficit, mas diminui o saldo lá, porque tem mais importação. Um outro problema que pode acontecer é que empresas que aqui no Brasil produzem algum tipo de eletroeletrônico passa a ter uma concorrência significativa do exterior. Então, num primeiro momento, isso é um problema. Algumas empresas nacionais podem sim quebrar por causa desse aumento da concorrência. Agora, no médio e longo prazo, isso pode levar a uma maior competição, forçando essas empresas a reduzirem custos, ganhos de produtividade e conseguirem competir. Mas, num primeiro momento, essa concorrência externa compromete os resultados, sim, da indústria nacional, que é o que a indústria de têxteis e de calçados reclama há alguns anos. Uma competição quase que praticamente impossível com produtos chineses. Roupas e calçados chineses, que entram muito baratos aqui no Brasil. Tá bom? Vamos ver agora com a política monetária. Está quase encerrando. Nós estamos no quinto objetivo, aí, equilíbrio das contas externas. Olha o cenário agora. Um cenário de aumento de exportação, queda nas importações e um câmbio desvalorizado. Um câmbio desvalorizado significa que o real está desvalorizado. Quando você lê uma notícia, ouvir uma reportagem e olhar ali, câmbio desvalorizado, você vai logo associar. É o real que está desvalorizado. Por que desvalorizado? Porque o valor do dólar está alto. Então, se o dólar passar de R$ 5 para R$ 5,50, o real se desvalorizou, porque eu preciso agora de 50 centavos a mais para comprar a mesma nota de dólar. Câmbio é o preço da moeda estrangeira. Então, câmbio desvalorizado significa dólar mais alto. Então, esse é o cenário. Então, o governo pode fazer uma política monetária para abaixar esse valor do dólar. Porque o dólar muito caro encarece as importações. Os produtos entram no Brasil mais caros, porque tem que trocar agora aqueles dólares vendidos, recebidos pelos produtos, por mais reais. Então, a importação, no caso ali, na hora que que o cliente aqui no Brasil vai pagar esses produtos importados, ele tem que entregar mais reais. Então, isso é mais caro para o cliente aqui brasileiro, o morador do Brasil. Isso que é o câmbio desvalorizado. Preciso de mais reais para pagar os mesmos produtos importados. Então, esse dólar muito elevado encarece as importações. Então, o governo faz a política com qual objetivo, na verdade? Primeiro, equilibrar a balança comercial, depois reduzir o valor do dólar e evitar um efeito inflacionário, porque esse produto importado vai estar mais caro, vai gerar inflação aqui dentro. Então, o que o governo poderia fazer? Aumentar a taxa de juros, aumentar a taxa Selic. A taxa Selic é o que remunera os títulos públicos do governo federal. Ao aumentar a taxa de juros, ele estimula o capital estrangeiro a vir para o Brasil. Há um aumento, uma entrada maior de capital estrangeiro, de
investidores que vêm ao Brasil receber esses juros maior. Então, a oferta de dólar no mercado brasileiro. Mais dólar no mercado faz a cotação cair. A taxa de câmbio diminui, que é o E ali, taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio menor vai gerar um efeito desejado ali, que é o equilíbrio do balanço de pagamentos. Esse é o raciocínio. Agora, com a política de hoje de aumentar a taxa Selic, a expectativa, né, do governo e do Banco Central é que num médio e longo prazo aí, esse valor do dólar diminua um pouco no Brasil. Ele vinha ali a 5,40, 5,38, 5,42, para haver uma valorização do real. Para entrar mais dólar, a cotação diminui. Então, essa é uma política monetária que vai ter um efeito lá nas contas externas. Olha só, exemplos. 15 de março de 2021, para dólar cair, o Banco Central terá de subir juros e isso piora empréstimos para você. Ali já está até falando do efeito colateral. Tu imagina que você abriu lá o portal de economia, viu essa manchete, você já vai fazer todo o raciocínio que está por trás disso. O aumento dos juros estimula a entrada de dinheiro estrangeiro, diminui a cotação do dólar. Ok. Só que o mesmo aumento de juros encarece os empréstimos, financiamentos, cartão de crédito, cheque especial, afeta a vida das pessoas. Então, por um lado, para a população em geral, de uma maneira bem geral, é interessante esse dólar um pouco mais baixo, porque torna os produtos importados mais baratos. Por outro lado, o aumento dos juros encarece o consumo. Então, é o que nós estamos falando desde o início, conflitos de políticas econômicas. Não é? Agora, a nossa última simulação aqui, nós vamos falar agora da política cambial. Olha o cenário. Nós vamos fazer aqui duas simulações. Primeiro, ainda com o câmbio desvalorizado, que é o mesmo cenário da simulação anterior, só que lá nós usamos política monetária. Então, é o mesmo cenário, aumento de exportação, redução de importação, câmbio desvalorizado. Só que agora o governo vai fazer política cambial. Então, o cenário é o valor do dólar alto, 5,60, 5,80, como a gente já chegou aí nos últimos meses. Ao invés de mexer na taxa de juros, o governo vai fazer o seguinte, ele vai vender dólar, vai fazer uma venda de dólar no mercado. Então, o governo vai no mercado financeiro e vende dólar. De onde saem esses dólares? Das reservas internacionais do governo, que vão sendo acumuladas ao longo dos anos. Então, o governo vende dólar, aumenta a oferta de dólar em circulação no mercado, faz a cotação diminuir, gera um equilíbrio no balanço de pagamentos. Isso eu estou considerando que as demais contas do balanço de pagamentos estão constantes, né? Usando a hipótese coeteris paribus. Nós vamos ter esse efeito. Então, essa política cambial é muito usada para o governo. Olha alguns exemplos. Outubro de 2020. O Banco Central já torrou 23,4 bilhões para deter dólar. Foi a escalada do dólar ano passado, batendo bem próximo de R$6. Então, a forte pressão de alta do dólar em relação ao real, na manhã de ontem, fez o Banco Central entrar no mercado para segurar a moeda americana. Ele colocou em leilão essa venda de dólares das reservas internacionais, e aí ele negociou ali, naquele dia ali, 29/10, 1,04 bilhões de dólares. Então, é a política cambial
para segurar a cotação. Que naquelas definições de tipos de câmbio, nós falamos do câmbio fixo, do câmbio flutuante e do câmbio de flutuação suja, que é esse caso aqui. A flutuação suja a cotação é flutuante, é oferta e demanda por dólar. Porém, se o governo considerar um aumento excessivo ou uma queda excessiva do dólar, ele interfere no mercado, contornando a trajetória aí do dólar, interferindo na cotação, vendendo, e imagina o contrário já, se o dólar estivesse caindo muito, o governo poderia entrar no mercado comprando dólar, para subir a cotação. Né? Olha, agora, 2 de março de 2021, Banco Central vende 2 bilhões de reservas para segurar o valor do dólar. Mesma coisa. A cotação lá estava em torno de 5,70, lá no comecinho de março de 2021. Mesma coisa, né? Entendeu? Política cambial para interferir no valor aí do dólar. Agora, uma política cambial quando o câmbio está valorizado. Então, dólar baixo, ao longo da história do Brasil, vamos colocar aí R$1, R$2, né? E outra coisa importante, eu dizer que dólar está baixo, dólar está alto, depende da referência ao longo do tempo, né? Quando lá na década de 90 o dólar era 1,50, R$2, ele ir para 2,50 lá, ele aumentou. Isso é claro, acho que para todo mundo, né? Dólar alto e dólar baixo depende da referência temporal. Hoje, ele estando a 5,50, 5,40, é um dólar alto em relação a 2, 3 anos atrás, que era na faixa dos 3, 3,20, talvez um pouco menos que R$3. Né? Enfim, câmbio valorizado, é um valor baixo de dólar ali numa referência temporal. Esse câmbio valorizado, dólar barato, estimula as importações e inibe as exportações, desestimula as exportações. Então, isso pode causar um déficit na balança comercial. O que o governo faz? Compra dólar, é o que nós vimos, comentamos nas notícias anteriormente ali, mas aqui eu queria mostrar uma diferença. Quando o governo realiza a compra de dólar e sobe a cotação, o câmbio que inverte a trajetória da balança comercial, e essa compra de dólar é feita mediante a venda de títulos públicos. O governo faz uma troca com o mercado financeiro. Imagina, o câmbio está baixo, dólar barato, com abundância de dólar em circulação. O governo quer tirar dólar do mercado, enxugar o mercado, tirar dólar de circulação. Ele propõe ao mercado financeiro o seguinte: vamos trocar títulos públicos por esses dólares. Ele vai vender o título público em troca do dólar. E o que ele vai dar de incentivo ao mercado financeiro para ter interesse por esses títulos públicos? Um juro maior. Aumentar a taxa Selic. Aqui vai aparecer mais um conflito, né, de política econômica. Acompanhe. O governo quer tirar dólar de circulação para fazer a cotação do câmbio subir. Aí ele entrega o título público, mas talvez o mercado financeiro não queira ter títulos públicos. Se a taxa Selic estiver baixa demais, não é interessante. Então, o governo oferece um juros maior. Aí tira dólar do mercado, faz essa operação. Essa taxa de juros maior vai atrair mais investidores estrangeiros. Vai aumentar a oferta de dólar no país, que aí vai fazer o câmbio cair de novo. Esse é o conflito, né? Mais uma vez, é um ajuste diário dessas políticas. O Banco Central tem que ir monitorando essas variáveis todos os dias. Quando chega na data da reunião do Copom,
eles analisam o cenário, a conjuntura, tomam a decisão da taxa de juros. Não é? Olha aí o conflito, para a gente ver mais um caso de conflito. Olha, aumenta a taxa de juros, reduz a inflação. Ótimo. Política de estabilidade de preço. Política monetária aqui no caso, né? Só que aí, ao comprar dólar e aumentar a cotação do câmbio, que nós vimos agora há pouco, o efeito colateral é aumentar a inflação. Então, nessa explicação que eu tinha dado agora há pouco, de trocar títulos públicos pelo dólar que está no mercado, e o mercado não se interessar pelos títulos públicos, e o governo ter que aumentar a taxa de juros para incentivar essa troca, olha que situação complexa que a gente enfrenta agora. De um lado, ele aumenta juros, segura a inflação. Do outro lado, ele aumenta juros, que atrai ao interesse pelos títulos públicos, aumenta a cotação do dólar, esse dólar mais caro encarece a importação, que vai aumentar o preço dos produtos importados, vai gerar uma inflação no Brasil. Por outro lado, esse juros maior atrai a entrada de capital estrangeiro, que vai ter o efeito contrário à taxa de câmbio, vai reduzir a taxa de câmbio, que barateia as importações, que ameniza a pressão inflacionária. Então, nós temos 3 forças diferentes sobre o resultado da inflação. Essa força que for maior vai dar a direção da inflação naquele período. Então, não é tão simples, simplesmente ir lá e aumentar a taxa de juros. Então, na verdade, o que o governo faz? Análise estatística. Bancos e bancos de dados para fazer previsões estatísticas e simulações de cenários para o futuro, cenários mais otimistas, mais neutros, mais pessimistas sobre essas variáveis. E ele vai fazer, então, as simulações. É isso mesmo que o governo faz, só que ele vai fazer isso baseado num banco de dados com estatística, usando os modelos matemáticos. Então, em cursos mais avançados de economia, de pós-graduação, de doutorado, vai se aprofundar na aplicação desses modelos matemáticos para se fazer as previsões. Então, são dezenas, talvez centenas de equações, todas interligadas, usadas para essas previsões. Então, o governo vai analisar o cenário, tomar as decisões, usando os instrumentos disponíveis, política fiscal, política monetária, cambial, comercial, para fazer seus objetivos, né? Olha aqui uma outra notícia para a gente encerrar aqui. Essa aqui é de 16 de março de 2021. Dólar volátil e real desvalorizado pressionam a inflação. Cenário favorável às exportações reduz a oferta no mercado interno e encarece componentes importados. Olha só. Esse câmbio mais elevado aqui, ó, aumento do E aqui, gera inflação. É isso que ele está falando, ó. O real desvalorizado pressiona a inflação. Esse câmbio desvalorizado, ele estimula muito as exportações. O Brasil vem batendo recordes de exportação de grãos, de minério. O preço das commodities está muito maior no mercado internacional e está favorecendo esses setores de exportação no Brasil. Isso vai gerar um impacto muito positivo no PIB nos próximos trimestres. Mas também pode impactar a inflação também nos próximos meses, porque vai faltar produto aqui dentro, ou alguns produtos, componentes importados ficam mais caros, vai ter um efeito colateral
na inflação. Então, no que nós vimos ao longo dessas 3 aulas? Maneiras que o governo tem de atingir seus objetivos de política econômica, vai usar esses instrumentos de política econômica, política fiscal, monetária, cambial, comercial, ajustando as variáveis dentro de cada uma dessas políticas para gerar crescimento do PIB, gerar estabilidade de preços, estimular o nível de emprego, promover a distribuição de renda e garantir o equilíbrio das contas externas. Então, a gente encerra essa primeira parte das aulas de macroeconomia. O foco aqui foram as políticas econômicas.